Já pensou na quantidade de acidentes domésticos que ocorrem dentro de casa? Eu estava vendo alguns acidentes domésticos que até poderiam ser evitados com cuidado e tudo mais, mas na palavra de Deus também tem acidentes que aconteceram dentro de uma residência, justamente na hora da alimentação, de fazer a comida, de fazer o alimento. Eliseu é um profeta da Bíblia, ele está dando aula numa escola chamada Escola de Profetas. A palavra de Deus diz assim que havia um momento de grande fome e eles estavam buscando estudar a palavra de Deus e se alimentar da palavra, já que não havia outro tipo de alimento. Mas Eliseu olha para um dos seus alunos e fala assim: prepare algo para nós comermos. E ele prepara, ele vai e busca algumas plantas no mato. Ele busca algumas plantas e coloca dentro da panela e faz um caldo, uma sopa. E quando ele faz esse caldo, essa sopa, acontece algo interessante, ele leva para servir. Ele pegou a planta tipo uma trepadeira assim, e ele leva e o caldo pronto, agora preparado, e serve para as pessoas, para os alunos da Escola de Profetas. Alguém de repente, após experimentar a sopa, o caldo, fala assim: morte na panela, morte na panela. E logo e imediatamente Eliseu fala assim: tragam a farinha, por favor. Está aqui o registro na palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, verso 40. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozido, da sopa, do caldo, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. E eles trouxeram a farinha. Eliseu coloca a farinha naquele caldo e naquela sopa, mistura, e agora eles poderiam se alimentar. E eu fiquei pensando nesse acidente doméstico, nesse acidente dentro de casa. A farinha. De onde vem a farinha? Vem do trigo. O trigo serve para fazer vários tipos de alimento, mas o principal alimento que vem do trigo é o pão. E quando você olha para a Bíblia e lembra-se do pão, quem é o pão da vida? Ele é Jesus. Então, se você não quer ter morte, mas quer ter vida hoje, se alimente daquele que é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Ele é o pão que sacia a sede da tua alma. Hoje, se alimente de Deus, não vai haver morte, vai haver vida.